Meu nome é Sarah, e essa história começou da maneira mais estranha que você possa imaginar. Acordei uma manhã e percebi que não conseguia dobrar os joelhos direito. Tentei me levantar, mas minhas pernas estavam agindo como se não fossem minhas. Mãe, tem alguma coisa de errado comigo. Tome um remédio. Minha mãe estava se divorciando do meu pai, então ela não tinha muito tempo para mim. Alguns dias depois, eu me senti ainda pior. As manhãs se transformaram em um desafio. Tentar ficar em pé sem gritar de dor. Parecia que alguém estava enfiando agulhas nas minhas pernas por dentro. Comecei a mancar. Obviamente, todos na escola perceberam. Alguns alunos começaram a zombar do meu jeito de andar. Você fez teste para um filme de pirata ou o quê? O que vem depois? Uma perna de pau? Eu não era exatamente popular antes, e agora me tornei ainda mais quieta, ainda mais invisível. Um dia, de repente, me senti muito mal durante a aula. Meus joelhos ficaram rígidos e minhas mãos geladas. Eu só fiquei sentada, olhando para minha carteira. A professora chamou uma ambulância. O médico fez exames e torceu minhas pernas como se estivesse tentando descobrir como elas deveriam se encaixar. Finalmente, ele me deu um diagnóstico que fez meu estômago revirar. Você tem artrite idiopática juvenil. Ele me explicou que era uma condição crônica, que eu precisaria de tratamento, medicamentos, exames regulares e que seria algo a longo prazo. Alguns dias depois, voltei para a escola cheia de remédios na mochila, mas meus colegas não pararam de zombar de mim. Eu tenho artrite idiopática juvenil. O que, juvenil? Eles riram ainda mais. Depois disso, parei de falar completamente. Todas as manhãs antes da escola se transformaram em uma batalha. Primeiro com as minhas pernas e depois com as pessoas. E então, meus pais finalmente se divorciaram. Vamos nos mudar para outra cidade. Vai ser melhor assim. Na casa nova, minha mãe parecia ter se desligado. Ela só ficava deitada no sofá olhando para o teto. Acabei tendo que administrar meus medicamentos sozinha, porque ninguém mais podia fazer isso por mim. Depois de um tempo, ela se lembrou que tinha uma filha e me matriculou em uma escola nova. Decidi que não contaria a ninguém sobre a minha condição, manteria a cabeça baixa e me misturaria aos outros alunos. Se ninguém soubesse sobre minha doença, talvez tudo ficasse bem. Naquele primeiro dia, eu me movi como se não existisse, como uma sombra deslizando pelas paredes. A última aula foi educação física. Eu estava no vestiário, tentando suportar a dor. Meus joelhos estavam inchados de novo, e a ideia de correr ou pular parecia uma piada cruel. As outras meninas se trocaram rapidamente e correram para a quadra. Eu estava prestes a esperar o sinal tocar, quando a porta se abriu novamente. Por que você não vem? Vamos nos atrasar. Eu não posso hoje. Ela não fez nenhuma pergunta, apenas assentiu como se tivesse entendido, sem que eu dissesse uma palavra. Ok, vou dizer ao treinador que você está me ajudando com um projeto ou algo assim. Foi assim que eu conheci a Irene. Depois da aula, nos encontramos novamente na saída da escola e acabamos indo na mesma direção. Conversamos sobre coisas aleatórias, professores estranhos, a comida da cantina com um gosto suspeito de plástico e as séries que estávamos assistindo. A conversa fluiu tão facilmente, como se nos conhecêssemos há anos. Quando ela me convidou para dormir na casa dela, eu hesitei por um segundo, mas então pensei na minha casa, onde minha mãe quase não falava comigo. Claro, por que não? Não havia mais ninguém na casa da Irene. Os pais dela estavam viajando a trabalho, então éramos só nós duas. Pedimos pizza, colocamos música e rimos de alguns vídeos bobos. Em certo momento percebi que, pela primeira vez em dias, eu não tinha pensado nos meus joelhos. E foi aí que contei para a Irene sobre a minha condição, sobre a minha antiga escola e o quanto eu estava com medo de me tornar a garota estranha, de quem todos zoavam novamente. Você não está mais sozinha. Eu preciso de você. Estarei ao seu lado. A partir daquele dia, Irene e eu basicamente começamos a passar quase todo o nosso tempo juntas. Trocávamos mensagens logo de manhã, nos encontrávamos no ponto de ônibus, sentávamos juntas na aula e caminhávamos para casa lado a lado. Nós nos esticamos no chão, fizemos a lição de casa com música tocando e compartilhamos todos os nossos segredos. Era como se fôssemos amigas há séculos, mesmo que só tivessem se passado algumas semanas. Um dia, na aula de matemática, um garoto de repente veio falar comigo. Eu já o tinha visto pela escola antes, mas nunca tínhamos conversado. Oi, eu sou o Hank. Você foi muito bem na aula de matemática hoje. Dá pra ver que você sabe mesmo a matéria. Hank sugeriu que estudássemos juntos para a competição de matemática da escola. Ele disse que era chato estudar sozinho e que resolver problemas difíceis em equipe seria muito mais fácil. Ele era bonito e falava comigo como se eu fosse normal. De alguma forma, isso me deixou ainda mais insegura. Vou pensar nisso. No segundo em que ele saiu, a Irene já estava bem ao meu lado. O que ele queria? Contei a verdade, porque sempre compartilhávamos tudo uma com a outra. O rosto da Irene se contorceu em uma careta. Cuidado com aquele cara, ele é um verdadeiro idiota. Irene me contou sobre uma garota chamada Lucy, que estudava na nossa escola. Uma garota com uma grande marca de nascença na bochecha. Hank a intimidava todos os dias. Ele a provocava, implicava com ela, colocava outras pessoas contra ela. No fim, Lucy não aguentou mais e mudou de escola. Eu
Eu não conseguia acreditar que aquele garoto que conversou tão calmamente sobre matemática comigo pudesse ser tão cruel, mas prometi a Erin que não falaria mais com ele. Enquanto isso, a Erin continuava me levando para lugares diferentes, com cada vez mais frequência. No começo, eram apenas encontros com alguns amigos dela. Depois, viraram caminhadas noturnas e, então, encontros estranhos com pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Só não conte para sua mãe para onde estamos indo de verdade. Ela mentia para os pais com tanta facilidade que você pensaria que mentir era uma matéria da escola na qual ela tirava 10 todas as vezes. Às vezes, eu me pegava pensando que a Erin não era nada parecida com a garota que eu conheci naquele primeiro dia no vestiário da escola. Mas eu logo afastava esses pensamentos porque não queria acabar sozinha de novo. Um dia, Hank tentou falar comigo de novo, mas eu me lembrei do que aconteceu com a Lucy e fiquei com medo de que ele fizesse o mesmo comigo. Então decidi atacar primeiro. Encontrei uma fralda suja no lixo e, de manhã, discretamente coloquei na mochila do Hank. Quando ele abriu a mochila e começou a tirar os livros, a fralda caiu. Os outros alunos taparam o nariz. Alguém gritou: "Eca!" Os outros alunos começaram a rir. Em um minuto, todos estavam chamando-o de o Senhor Calças Sujas. O Hank ficou lá, vermelho e confuso, como se realmente não tivesse ideia do que estava acontecendo. Depois da aula, ele veio falar comigo. "Por que você fez isso?" Eu disse a ele que sabia o que ele tinha feito com a Lucy. "Lucy é minha irmã. Eu estava protegendo-a." "Ah, claro. Como se eu fosse acreditar nisso." Então, ele pegou o celular e me mostrou fotos dele abraçando uma garota com uma marca de nascença. "Ela mudou de escola. Quer que eu te apresente a ela? Assim você pode perguntar pessoalmente." Fiquei ali parada, percebendo que tinha cometido um erro. Então pedi desculpas. "Tanto faz. Vou superar." Foi quando a Erin começou a agir de forma estranha. Ela me dizia o que fazer, para onde ir, o que dizer, ou com quem eu não podia falar. Estávamos passando cada vez mais tempo com a turma que claramente não tinha a menor intenção de se preparar para qualquer competição acadêmica. "Precisamos de dinheiro para a festa. Roube sua mãe." Acho que é uma má ideia. Você não quer que todos descubram quão doente e patética você realmente é, quer? Ela disse isso de forma tão direta que, por um segundo, nem percebi que ela estava falando sério. Eu fiquei com medo e fiz algo que jamais teria considerado antes. No dia seguinte, na escola, vi o Hank e não conseguia parar de pensar em como eu tinha sido injusta com ele. "Hank, você ainda topa se preparar para a competição juntos?" "Claro que sim. Bora." Fomos à biblioteca depois das aulas, abrimos nossos cadernos e começamos a resolver os exercícios. Enquanto estudávamos, começamos a conversar. "Eu tenho um segredo." Hank me mostrou uma grande marca de nascença que ele sempre escondia porque tinha pavor de que, se alguém descobrisse, começariam a zombar dele por isso. Naquele momento, percebi que tínhamos muito mais em comum do que eu imaginava. Mas assim que saí da escola, encontrei a Erin. "Tá falando com o Hank de novo?" "Descobri algumas coisas. Ele é um cara legal, na verdade." "Então você tá dizendo que eu tô mentindo? É isso que melhores amigas fazem?" Eu ainda não tinha coragem de discutir com ela, então não disse nada. "Tanto faz. Amanhã à noite vamos sair. Vamos nos divertir de verdade." Naquela noite, eu estava sentada no meu quarto quando minha mãe entrou. "Não tenho estado muito presente ultimamente. Eu passei por muita coisa, mas as coisas estão melhores agora. E eu estou aqui para você." Ela disse que iríamos ao hospital para um novo exame, encontraríamos um bom médico e finalmente levaríamos meu tratamento a sério. Eu a abracei e percebi que sentia falta da nossa conexão mais do que queria admitir. "Você fez algum amigo na escola? O que você faz depois das aulas?" "Eu tenho uma amiga. Nós só fazemos a lição de casa." Eu menti. E isso me deixou com um gosto amargo na boca. Naquela noite, não consegui dormir por um bom tempo. Fiquei deitada olhando para o teto, repassando tudo na minha cabeça. Minha conversa com Hank, as palavras da Erin, aqueles encontros estranhos, minhas próprias mentiras. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar em um quadro que eu realmente não gostava. A Erin sempre quis algo de mim, e independente do que fosse, não era minha amizade. Na noite seguinte, fui com ela mesmo assim. Eu simplesmente não consegui dizer não. Encontramos os mesmos caras e entramos escondidas em um centro esportivo. Um cara pegou uma tinta spray, outro começou a filmá-lo com o celular e um terceiro estava puxando os cadeados dos armários, tentando arrombá-lo só por diversão. "Fique aqui e certifique-se que ninguém apareça." Em certo momento, a polícia apareceu de repente. Tudo aconteceu muito rápido, gritos, lanternas, pessoas tentando correr, e então algo completamente inesperado aconteceu. Erin foi direto para a polícia e fez uma cara de pena. "Foi ela que me trouxe aqui. Juro, eu não tinha ideia do que ia acontecer." Olhei para ela, sem conseguir entender como alguém que me chamava de melhor amiga até ontem podia, agora, com tanta calma, colocar a culpa em mim. Fui levada para a delegacia. Fiquei lá sentada até minha mãe chegar. Ela pagou a fiança e fomos para casa. "O que está acontecendo com você, Sarah?" E dessa vez, contei tudo para ela. Sobre a Erin, sobre a turma com quem eu estava andando, sobre as mentiras, sobre o quanto eu estava apavorada com a possibilidade de ficar sozinha. "A culpa é minha. Eu te deixei lidar com tudo isso sozinha. Mas vamos resolver isso juntas."
Minha mãe disse que se eu parasse de me agarrar às pessoas que me puxavam para baixo, eu seria capaz de ter uma vida boa e normal. No dia seguinte, na escola, Erin veio até mim como se nada tivesse acontecido. A culpa é sua. Se você não tivesse sido tão lenta, nada disso teria acontecido. Essa foi a gota d'água para mim. Sabe de uma coisa? Não quero mais ser sua amiga. Depois disso, comecei a passar mais tempo com Hank. Estávamos nos preparando juntos para a competição acadêmica na biblioteca. Eu me sentia à vontade com ele, e ele não esperava nada de mim, além de ajuda para resolver as equações. Há todo tipo de boato circulando sobre você. É por isso que as pessoas mantêm distância. Fiquei surpresa, porque não fazia ideia do que ele estava falando. Mas não faço ideia de quem está espalhando esses boatos. Erin ainda não tinha desaparecido da minha vida. Ela continuava me mandando mensagens desagradáveis. Você não é nada sem mim. Eles vão te destruir assim que eu sair de perto. Ele estava tentando me irritar, me assustar, me fazer voltar. Mas lendo aquelas mensagens, eu não fiquei com medo como antes. E pela primeira vez em muito tempo, percebi que conseguia lidar com as coisas sozinha. Um dia, depois da aula, Hank e eu fomos dar uma volta. O céu parecia estranhamente cinza, mas achamos que chegaríamos ao ponto de ônibus a tempo. Claro que não chegamos. Um minuto depois, estávamos encharcados da cabeça aos pés. Clima perfeito para estudar. Eu estava prestes a rir quando de repente notei algo estranho. Manchas escuras estavam se espalhando pela camiseta dele, bem onde a marca de nascença deveria estar. Espera, o que é isso? A marca de nascença não é real. Eu a desenhei. Mas por quê? Hank disse que ouviu minha conversa com a Erin quando estávamos sentadas no corredor. Foi assim que ele descobriu sobre minha doença. Eu não sabia como me aproximar de você, como te apoiar, e imaginei que, se eu também tivesse algo que me destacasse, talvez fosse mais fácil para você ficar perto de mim. Tudo se misturou na minha mente. As mentiras, os sussurros na escola, os olhares estranhos dos meus colegas. Você nos ouviu sem querer? E os boatos sobre mim também foram sem querer? Ele disse que não foi ele, que não tinha nada a ver com isso, mas eu não conseguia mais ouvi-lo. Parecia que tinham me enganado de novo. Não quero ouvir mais nada de você, nenhuma palavra mais. Me virei e fui embora sem nem esperar o ônibus. No dia seguinte, na escola, senti como se estivesse de volta à estaca zero, como se estivesse recomeçando. E, claro, a Erin apareceu de novo, bem na hora. Sarah, vejo que você está chateada. O que aconteceu? Contei a ela sobre o Hank. Eu estava cansada demais para guardar tudo para mim. Eu te disse que ele é um idiota. E eu também não discuti dessa vez. Não porque eu acreditasse nela, mas simplesmente porque eu não tinha mais forças. Naquela noite, Erin me arrastou para uma festa de novo. Ela me fez mentir para minha mãe e dizer que eu ia dormir na casa dela. E acabei voltando para a mesma turma estranha. Ela estava agindo de um jeito que deixou até aqueles caras desconfortáveis. Rindo alto demais, arrumando brigas, discutindo. E aí, do nada, ela começou a gritar com alguém sem motivo nenhum. Eu tentei acalmá-la, puxá-la para um canto, mas ela puxou a mão bruscamente. Diga uma só palavra e você vai se arrepender. Não parecia que ele estava brincando. De volta em casa, sozinha no meu quarto, de repente percebi uma verdade simples. A Erin não era forte. Ela estava com medo. E o tempo todo, ela estava me usando como escudo para não acabar no meu lugar. No dia seguinte, fui para a escola e, pela primeira vez, me levantei e encarei meus colegas. Meu coração estava acelerado como se eu estivesse indo para um interrogatório. Eu sei que vocês já ouviram todo tipo de coisa sobre mim, mas a verdade é que eu tenho uma doença. Às vezes, é difícil para mim andar. Eu não sou nenhuma aberração. Eu só não sabia como me tornar amiga de vocês. Não foi isso que nos disseram. Ouvimos dizer que você se acha superior a todos e não quer falar com ninguém. É, foi a Erin quem disse isso. Naquele momento, tudo fez sentido. A Erin tinha se certificado de que eu não tivesse ninguém além dela. Senti a raiva crescer dentro de mim. E então a Erin apareceu. Ela me olhou com cautela, com medo nos olhos, como se estivesse esperando que eu contasse a todos sobre a noite anterior. Mas eu olhei para ela e disse apenas uma coisa. Eu não preciso de uma amiga como você. Nada de exposição, nada de vingança. Eu simplesmente impus meus limites. Depois disso, as coisas começaram a mudar. Erin parou de me intimidar. Comecei a conversar com meus colegas e descobri que eles eram muito legais. Sentávamos juntos no almoço, fazíamos piadas, conversávamos sobre as aulas e, pela primeira vez, eu me senti parte da escola, não apenas uma estranha de passagem. Depois de um tempo, Hank veio até mim. Ele parecia envergonhado. Eu queria pedir desculpas. Não queria te magoar. Eu só entrei em pânico e agi como um idiota porque gosto muito de você. Olhei para ele e percebi que, às vezes, todos nós fazemos coisas estúpidas quando estamos com medo. Tudo bem, eu te perdoo. Você também me perdoou pela minha brincadeira idiota. As coisas em casa também mudaram. Minha mãe finalmente se recuperou do divórcio. Ela voltou a ser a mãe carinhosa de antes, aquela que perguntava como tinha sido meu dia. Ela se certificava de que eu não esquecesse de tomar meus remédios e me repreendia se eu ficasse acordada até tarde. E então, aos poucos, meu tratamento começou a fazer efeito. A dor não era mais tão intensa. De manhã, levantar da cama não parecia mais uma batalha. E em algum momento, percebi que eu não tinha mais medo.
nem da minha doença, nem das pessoas, nem mesmo de ficar sozinha, porque agora eu sabia de uma coisa: ser capaz de reconhecer um relacionamento tóxico e se afastar dele é provavelmente uma das decisões mais importantes que você pode tomar.